Perfeito, né? E isso eu acho que é um ponto importante, porque assim, tudo bem, eu acho que tem essa experiência do usuário, do paciente, que é importante, mas você tem uma certa previsibilidade ali. Você fala, poxa, de vez em quando eu vou ter que ter um atendimento um pouco mais demorado, tal, né? Mas você falou uma coisa muito importante, que é o pós-consulta, né? Ou seja, o paciente esqueceu de avisar que tinha um outro medicamento, o paciente precisa de um reembolso, o paciente precisa de uma série de coisas, ou seja, depois da consulta vão acontecer uma série de outras coisas e essas coisas, se você não estiver preparado, muitas vezes pode sobrecarregar. Vamos supor que você ainda não tem a secretária, quem vai ter que resolver isso é você, Sim, médico, sim, sim. né? E aí os médicos ficam sobrecarregados, que é uma coisa que a gente vê muito, ou seja, o médico não para um minuto, tá sobrecarregado, porque ele acaba acumulando uma série de funções, né? E aí é aquele negócio, ou seja, quando você escala, você tem que começar a criar uma estrutura, né? Que a gente até falou, a estrutura talvez o momento ideal seja lá com umas 5 consultas por semana. Mas não é só criar estrutura, tem que treinar, né? Tem que treinar, E tem que aí, treinar. tipo, porque é um problema também treinar as pessoas, demora, né? Demora. E antes disso, John, a gente precisa pensar no que a gente chama de precificação, Tá, né? Eu sempre falo também nas conversas, mesmo com outros médicos, com outros colegas e na mentoria, a gente precisa entender quanto é que vai cobrar. Não perfeito, adianta eu hoje gastar R$ 50 por hora na sala e cobrar 40 na consulta. Eu estou perfeito. pagando para trabalhar. Né? Isso vale para qualquer outra coisa na nossa vida. Né? Não Uhum, adianta, olha, eu estou trabalhando, tenho um emprego e eu ganho nesse emprego, sei lá, R$ 5.000, mas eu gasto de deslocamento 6.000 para chegar no emprego por mês. sim, Né? Sei lá, eu trabalho em Natal, todo dia eu pego um avião, vou para lá e volto. Pô, tô pagando para trabalhar. Por mais que eu tenha exatamente. prazer em fazer aquilo, ou se eu não tiver uma herança lá, um dinheirão guardado, já é um baita investimento, ou Sim, outras fontes de renda, esse trabalho não está me valendo a pena. sim, Então, eu preciso pensar na precificação. E também o contrário, né? Outro extremo. Brinquei sim, aqui, uma consulta de R$ 40, que infelizmente tem convênios pagando isso por aí, ou algumas clínicas populares querendo pagar esses valores super baixos, até aviltantes, na minha opinião, mas deixa pra lá. Mas o oposto também, não adianta eu querer sim, cobrar R$ 5.000 por consulta, que ninguém vai pisar no meu consultório. A não sim. ser que eu seja um professor livre docente, um cara famoso na internet, um cara de atendimentos excelentes, que tem já uma rede de relacionamentos, uma rede de relacionamentos entre médicos e de indicação de pacientes, né, entre eles também, os pacientes não vão me pagar esse valor. Então eu vou ficar com o consultório vazio, vou gastar tudo aquilo, toda aquela base, aquela estrutura toda que a gente falou, e aí chega, pô, meu consultório tá vazio, não funciona. Sim, Então eu preciso encontrar um valor, encontrar um preço de consulta que seja adequado para aquela quantidade de pacientes que eu quero atender. sim, E se eu começo a me afogar em volume, é uma expressão que eu uso bastante também, sim, né? O sim. médico está afogado em volume, está dando 30 plantões por mês, que está atendendo 40, 50 pacientes num dia, num convênio qualquer, ele não tem tempo de pensar. E aí, um termo que a Adriana, que é uma das minhas auxiliares, uma das minhas assistentes, que a gente conversa bastante, ela usa bastante esse termo, é a intencionalidade. Eu preciso fazer as coisas de propósito. Uhum, Eu preciso ter um propósito nas coisas que eu faço. Então, perfeito. quando eu cobro uma consulta R$ 400, eu sei que eu estou gastando na sala 70, R$ 50 por hora. Eu sei que o salário da minha secretária é 2, 3, 5, 7 mil por mês, já com encargos Sim, trabalhistas, etc., dependendo do modelo que você seguir. Eu sei que eu gasto no meu dia a dia hoje para manter minha família, minha estrutura, minha filha, minha esposa, eu gasto, sei lá, 5, 7 mil reais por mês, que eu preciso pagar as contas, eu preciso pagar aluguel do meu apartamento, que eu preciso ter o meu carro, combustível, etc. Então, essa conta toda é uma conta bastante complexa, né? Se você for levar para o âmbito pessoal, inclusive, acaba sendo ainda, às vezes, impraticável sim, de fazer, mas se você consegue fazer isso do ponto de vista exclusivo do consultório e separar as finanças do consultório das finanças pessoais, isso te ajuda muito, facilita demais. Né? Se você perfeito. consegue chegar no break-even, né, um termo técnico aí que significa o equilíbrio das contas, é aquilo que você ganha, é exatamente aquilo que você gasta numa empresa, né, o termo break-even em inglês. Sim, Se você alcançar esse 0 a 0, já é um bom começo. Mas para alcançar esse 0 a 0, você já precisa ter toda essa base. E a partir desse momento que você começa a ter lucro, você precisa sim, aprender a delegar funções. E isso é sim, muito difícil também, porque a gente não foi treinado para delegar, a gente foi treinado para pra fazer, fazer. para resolver. Né? Aparece um problema na minha mão, eu pego e faço.